Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal da Coligação Espírita Progressista aqui no YouTube. O meu nome é Carla Firmino, sou uma das trabalhadoras da coligação e hoje estamos aqui reunidos para a realização de mais um Evangelho no Lar. Isso, nós vamos dar continuação hoje ao estudo do capítulo 24, Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. Mas antes da gente começar, gostaria de lembrar que se você gosta desses vídeos, gosta de realizar, assistir o Evangelho junto com a gente, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares. Siga o nosso canal aqui no YouTube, deixa o seu like nesse vídeo, isso ajuda a engajar e a divulgar esse trabalho, que é um trabalho de Jesus, de divulgação do Evangelho. Lembrando que o Evangelho no Lar nada mais é do que uma reunião de estudos, assim como Jesus fazia quando ele ia à casa de Pedro para ensinar os discípulos e falar das coisas cotidianas. É o que a gente procura fazer aqui, estudar e ver como aplicar o Evangelho nas situações cotidianas. Vocês podem fazer todas as quartas-feiras aqui com a gente às 19 horas, mas podem também fazer no lar de vocês, seguindo o mesmo roteirinho que a gente faz aqui, tá bom? Prece inicial, leituras, vibração, prece final. Pode deixar o seu copinho de água para ser fluidificado, inclusive agora, se você quiser, ainda dá tempo de pausar o seu vídeo aí e buscar o copinho de água para deixar aí, tá bom? O importante é que, caso você deseje fazer isso na sua casa, o ideal é que você fixe o mesmo dia e o mesmo horário para a equipe espiritual estar sempre acompanhando essas reuniões e ajudando espiritualmente vocês, tá bom? Bom, vamos iniciar? Vamos fazer uma prece inicial. Nesse instante eu peço para que todos vocês nos acompanhem nessa prece, agradecendo a Deus nosso Pai pela vida, pela oportunidade de evolução, de aprendizado, agradecendo por termos nosso Mestre Jesus como nosso guia, como nosso instrutor, que deixou o seu exemplo, o seu Evangelho, para que possamos aprender a amar, a sermos melhores. Pedimos então a Ele, ao Mestre Jesus, que ilumine os nossos corações, ilumine os nossos pensamentos no estudo dessa noite e que possamos tirar o melhor proveito da reunião de hoje. Graças a Deus. Muito bem, como eu disse, hoje a gente vai continuar o capítulo 24, vocês já tiveram aí com o Ricardo que iniciou esse capítulo, né? O item 1, 2 e 3, tiveram com a Leda aí a semana passada o item 4. Hoje a gente vai continuar falando aí sobre a candeia debaixo do alqueire, porquê das parábolas de Jesus no item 5. Então diz aqui assim, vou ler para vocês. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios cujo exame proíbe. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto está descoberto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar aqui na terra. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Item 6.
pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim, devia ser porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Muito bem, então estamos continuando aí nesse estudo, né, de não pôr a candeia debaixo do alqueire. Já foi falado que candeia é uma espécie de vela, né, algo que ilumina. Então, quando fala para não colocar debaixo do alqueire, é para não guardar esse ensinamento só para você. Mas especificamente nesses dois itens que a gente leu hoje, está falando da questão das revelações, né? Então, que as revelações são dadas, trazidas para a humanidade conforme ela vai evoluindo aos poucos. Então, se a gente observar aí a história, o caminhar da nossa civilização, vai ver que a gente foi sendo preparado para a vinda de Jesus e também preparado para a vinda do Consolador, que é o Espiritismo, né? A gente teve a vinda de Moisés, a gente teve os profetas, né? A gente teve aí a vinda dos filósofos gregos. Então, houveram várias situações de preparação para o que Jesus ia vir nos falar. E aí no item é o que ele fala, que nada é secreto. Não é que existam coisas que são ocultas a nós, é que a gente ainda não tem capacidade de entendê-las. Então elas vão ser reveladas para a gente conforme a gente for evoluindo, né? E é o que ele fala aí, não tem nada de secreto, tudo vai ser revelado em um determinado momento, no momento que a gente estiver preparado. Para a gente poder entender essas palavras de Jesus, é só a gente olhar uma criança. Se a gente pegar uma criança de 5 anos, que ainda não sabe fazer conta direito, nem nada, não dá para ensiná-la álgebra, trigonometria, cálculo, não dá. Essa criança mal sabe todos os números, quanto mais efetuar operações e operações complexas. É o nosso caso. Nós ainda estamos engatinhando na questão do amor, de entender quem nós somos, a nossa missão enquanto espíritos eternos, estamos evoluindo. Então tem muita coisa que a gente ainda não consegue absorver, por isso que tudo não pode ser revelado de uma hora para outra, né? E até mesmo, agora voltando para essa passagem de Jesus, em que se indaga por que ele falava tanto em parábolas, a gente pode entender que ele explica dessa questão das revelações serem feitas gradualmente, né? Kardec explica isso, para poder dar também a explicação das parábolas. Lembrando que na época de Jesus, e a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, muitos conceitos abstratos para Jesus era difícil passar para a gente. Ele deixou, como Kardec bem fala aí, né? Deixou muito claros os exemplos de humildade, de caridade, exemplificados. Mas alguns pontos da doutrina dos espíritos, né, que viria mais tarde, ele tinha que falar em parábolas para que as pessoas fossem aos poucos abrindo um pouco a mente para isso. Mas ele já tinha essa consciência, tanto que ele dizia: aquilo que eu não posso explicar, eu lhes prometo o Consolador que virá e vai explicar aquilo que eu não pude explicar para vocês. Porque Jesus sabia dessa nossa deficiência, que a gente ainda tinha um processo de crescimento, de evolução para entender certas coisas.
Isso explica porque Jesus falava, né? É preciso que eu nasça de novo para ser mulher. Ele estava falando da reencarnação. Então são conceitos assim abstratos em que ele usava desse recurso das parábolas para poder começar a abrir o nosso entendimento. Mas ele sabia que isso viria, seria claro isso quando viesse o Consolador, que foi o que aconteceu com a doutrina espírita aí, com a codificação de Kardec, que aí sim a gente já tinha ciência, método científico, tudo para poder entender o que os espíritos iam nos colocar. O que eu posso trazer de colaboração do estudo de hoje desses dois itens, além de falar disso, porque muitas vezes a gente quer saber tudo, quer saber por que é assim, por que é assado, por que reencarna, por que não reencarna, e quer todas as respostas dos espíritos. E não é que eles não têm todas as respostas, eles têm, mas nem tudo que eles sabem, eles podem nos revelar, porque a gente não tem capacidade de entender, essa aqui é a verdade. E por isso que Jesus falava com as parábolas. E eu acho que o importante desse capítulo, principalmente desse comecinho que a gente está estudando nesses evangelhos, é se ater aí na questão do alqueire, né? Não pôr a candeia debaixo do alqueire, ou seja, o conhecimento que Jesus nos trouxe, né, em exemplos, em evangelho, já é o bastante para que a gente possa trabalhar. A gente não pode pegar isso e simplesmente colocar em um lugar que ele não possa ser visto. Deve servir para iluminar, a mesma coisa de uma vela. Você não vai acender uma vela para colocar debaixo, por exemplo, de uma mesa ou de uma cadeira. Não, você vai acender uma vela para que ela possa iluminar o ambiente. É a mesma coisa com o evangelho e com a doutrina espírita. Quando você passa a ter esse conhecimento, ele deve iluminar primeiro você e depois iluminar os outros. E pensando nisso, né, porque é bem doutrinária essa questão da evolução, né, das revelações graduais, de Jesus falar por parábolas, de muitas vezes a gente ficar assim, falando, mas o que Jesus quer dizer com isso? Por que os espíritos não explicam tudo? Sendo que a gente já tem coisas para trabalhar na gente, a gente já tem conhecimento suficiente para trabalhar e nos tornarmos melhores. E aí eu fiquei pensando nisso e eu achei essa lição do Vinha de Luz, pensando justamente nesse símbolo da vela, né, do iluminar, como tudo isso de evangelho que Jesus trouxe, que o Espiritismo traz pra gente, serve para nos iluminar e pode iluminar outras pessoas. Então peguei aqui no Vinha de Luz a lição 160, Filhos da Luz, em que tem uma passagem do evangelho de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 8, que ele fala, né, andai como filhos da luz. É isso que a gente deve fazer. Se perguntar, né? Qual que é o conhecimento? O que Jesus trouxe pra gente que pode iluminar nosso coração? O que a doutrina traz de conhecimento para iluminar nosso coração? Vou pegar tudo isso e esconder? Não, vou usar para mim e se eu puder vou passar para aqueles que estão próximos. Como passar isso para o próximo? Né? Como me iluminar? Como passar isso para o próximo? É vivendo, exemplificando. E é o que Emmanuel vai falando pra gente aqui na lição. Ele fala assim: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesse mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. Então, olha só, quando a gente não tem contato com Jesus ainda, com o seu evangelho, isso ainda não nos toca, nem todo o conhecimento que os espíritos nos trazem, quando isso não toca, a gente cultiva, a gente alimenta o nosso lado mais negativo, né? Mais
mais negativo, mais primitivo, e faz todas essas coisas que ele falou aqui, né? A gente vira filho da inquietude, cultivador da irritação, portador de interesse mesquinho, coração endurecido. Por quê? Porque a gente está em trevas, né? A gente está ali apegado à nossa parte mais primitiva, à parte mais negativa. E quando a gente passa a aceitar as palavras de Jesus, o seu evangelho, as instruções dos Espíritos, é uma luz, é a candeia, né, que se acende, a lâmpada ali, né? E aí isso traz uma luz, uma nova forma de ver a vida, que pode iluminar os nossos corações e pode iluminar-os ao redor. Por isso que ele fala, os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos, sem distinção, não formula exigências para dar, afasta sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Então é isso, quando a gente entende que nos é ensinado aquilo que temos capacidade de aprender em termos de moral, em termos de evolução. Jesus já trouxe muitos ensinamentos dos Espíritos também, a gente já tem essa luz. Aí basta a gente aceitá-la para tirar, né? Não existe o mal como personificação. Existem as trevas, as nossas imperfeições dentro de nós. Então, que esse conhecimento trazido por Jesus, pelos Espíritos, possa iluminar essas trevas, essa negatividade que ainda existe dentro da gente. E aí sim, aceitando Jesus, aceitando o seu evangelho, aceitando a orientação dos Espíritos que trabalham com Jesus, aí sim a gente pode começar a tentar ser um filho da luz, iluminando a nós próprios, né, com os nossos, procurando exemplificar, viver o evangelho e também, assim fazendo, iluminar, inspirar o próximo que está à nossa volta. Então, da lição de hoje, lembrar, mas eu queria mais esclarecimento, não estou entendendo, falta coisa, por que eu não encontro a resposta no evangelho, por que eu não encontro a resposta na orientação porque a revelação ela vai vindo conforme estamos preparados. Mas por que Jesus falava tanto em parábola? Porque ele sabe que a gente ainda está em evolução, e principalmente na época em que ele passou aqui pela Terra, a humanidade não tinha ainda essa capacidade de pensar abstratamente, ele precisava começar a nos instruir em algumas coisas, e a fórmula, o modo que ele achou de fazer isso, através das parábolas. Mas o mais importante é que dessas revelações, dessas parábolas, do tanto que Jesus nos ensinou e que os Espíritos continuam nos ensinando, é o que faremos com elas. Esses ensinamentos, eles devem iluminar nosso coração, devem tocar nosso espírito, nos chamando para que a gente modifique, para que a gente busque nosso aperfeiçoamento, e fazendo assim a gente também alcance os corações que estão à nossa volta, tá bom? Eu acho que é isso que a lição de hoje nos trazia. Nesse momento, então, convido todos vocês para que a gente possa fazer as nossas vibrações desta noite. E vibrar é rechear o nosso coração com o melhor sentimento, o nosso pensamento com esse sentimento de gratidão, de amor, de doação, fazendo com que as pessoas que a gente vai lembrando, as situações que a gente vai falando aqui no momento das vibrações, sejam acompanhadas, palavras sejam acompanhadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos melhores sentimentos. Vamos vibrando então nesta noite por todo o nosso planeta Terra, por todas as regiões ao redor do nosso globo terrestre, por todos os seus povos, governantes, vibrando pelas localidades que sofrem ainda com a miséria, com a pobreza, com a desigualdade, com as guerras, com os regimes extremistas, com as mudanças climáticas. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, vibrando pelos nossos governantes, por toda a nossa população nas 5 regiões.
Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que não têm um lar, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, vagueiam sem direção, muitas vezes perdidos com problemas mentais, irmãos que são dependentes químicos, irmãos que perderam tudo financeiramente e encontram-se em uma situação de vulnerabilidade, pessoas sozinhas ou em famílias que moram debaixo de viadutos nas praças públicas. Vibremos, Pai, por toda a nossa infância abandonada em orfanatos. Pedimos pelos nossos irmãos idosos, também muitas vezes abandonados à própria sorte ou em instituições como asilos, casas de repouso. Pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se em hospitais, preparando-se para cirurgias, efetuando tratamentos, irmãos que estão desenganados. Vibremos por todas as equipes médicas, pelos irmãos acamados que encontram-se em seus lares. Vibremos pelas famílias ao redor do mundo, em todas as casas, em todos os casebres, em todos os apartamentos, em todas as localidades, casas mais humildes, casas mais abastadas, famílias reunidas, reencarnadas com propósito de aprendizado, que somos, né? Que Jesus possa estar sempre no lar de cada uma dessas pessoas. E nesse instante eu peço para que vocês imaginem nesse instante Jesus adentrando o lar de vocês, abençoando cada pessoa da sua família. Não tem importância se você mora sozinho, você mora sozinha, Jesus também entra no seu lar nesse instante. Te abençoa, abençoa os irmãos desencarnados que porventura estejam nesses lares. Nós pedimos nesse instante, Senhor, por todas as religiões, por todos os locais de oração, templos, igrejas, terreiros, sinagogas, mesquitas, centros espíritas, aonde haja essa busca pela evolução moral, pelo aperfeiçoamento, pela evolução do espírito, porque sabemos que todas as religiões são guiadas pelo Cristo, por Jesus, nos levando a um caminho único de melhora, de evolução, que ali o irmão ou a irmã que busca esse auxílio, esse acolhimento, possa tê-lo. Nós pedimos pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, lá na Rua Batuíra 297, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos encarnados e desencarnados. Pedimos nesse instante, licença, Pai, licença, Mestre Jesus, para pedirmos por nós mesmos, para que possamos renovar as nossas forças, para que possamos nos modificar, para que possamos, através do estudo do Evangelho, realmente aprender e vivenciar as suas lições, hoje e sempre. Agradecemos a equipe do Evangelho no Lar, da Coligação Espírita, que nos auxilia nesse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje de realizar mais um estudo, por todo o amparo, e rogamos ao Pai e ao Mestre que possamos estar reunidos numa próxima oportunidade, aqui, através do YouTube, na próxima quarta-feira, às 19 horas, para a continuação desse estudo, dessa reunião com Jesus. Que assim seja. Muito bem, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Espero que o estudo de hoje ajude a refletir, porque essa é a ideia, né? Levar a reflexão de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, como a gente pode melhorar. E lembrando que a nossa casa está sempre aberta para vocês, os nossos cursos, a nossa assistência espiritual. Gostaria de deixar aqui um convite para vocês, porque nós vamos ter vários eventos agora no mês de setembro, né? E o mês de agosto está acabando, estamos na última semana de agosto, né? Então, já deixando vocês a par dos próximos eventos da nossa querida CEP. No dia 6 de setembro, é um sábado, às 2 horas da tarde, nós vamos ter uma palestra e o lançamento do livro do André Luiz,
né? Aí que ele é do centro de Itapira e ele psicografa livros do Jerônimo Mendonça. Ele vai estar com a gente na CEP no dia 6, tá bom? Além disso, setembro é o mês de aniversário da CEP, então no dia 20, se eu não me engano, que é outro sábado, tá? A gente vai ter também aí um aniversário, se eu não me engano é sábado ou domingo. Depois vocês procurem nas nossas redes. Aliás, gente, por favor, sigam, né, as nossas redes, tanto no Instagram quanto no Face. A gente vai colocar aí do aniversário da CEP no dia 20, a nossa reunião vai ter uma palestra com o professor Rubens. E aproveitando também já para convidar vocês para o nosso bingo italiano, que acontecerá no dia 25 de outubro, tá bom? Bom, é por isso, eu acho que por hoje é isso. Aguardo vocês numa próxima oportunidade e continuem aqui conosco, como eu falei no início. Se puder, por favor, compartilhem esse vídeo, engajem, né? Acompanhando, curtindo essa página e deixando aí o seu like e o comentário, tá bom? Para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada pela companhia de sempre, fiquem com Deus e até a próxima.